Oi, pra você que tá me assistindo, hoje nós vamos transformar personagens em personagens de terror. E hoje eu escolhi o filme A Era do Gelo. Vocês já tinham dado sugestão da Era do Gelo. Eu fiz um com personagens de Procurando Nemo, vocês gostaram? E agora a gente vai fazer da Era do Gelo. Dessa vez eu vou mudar um pouco mais coisas, então eu vou mudar o fundo, eu vou tentar dar o máximo de atmosfera de terror possível. E aí eu comecei deixando o olho, né, do Cid branco, mas eu não coloquei qualquer branco, eu deixei na camada adicionar, então é um branco brilhante. Criei uma nova camada e agora, pegando a própria paleta de cor do dente ali dele, eu tô deixando os dentes dele um pouco mais afiados, assim, o máximo que eu puder. Eu acho que dá uma coisa a mais, sabe, assim, de terror. E aí a gente já vê ele assim. Eu dei uma alongada também nas pontas do dedo dele. Não sei qual é o intuito. De terror, né? Mas aí eu fui fazendo isso. Eu fui afinando essa parte do dedo dele. E aí, gente, na boca dele eu ainda não me contentei e deixei o dente dele ainda maior. Assim ele sorrindo, tá tudo bem, mas se ele tentar fechar a boca dele, provavelmente o dente vai entrar dentro da gengiva de baixo, porque o dente é muito pontudo. E aí eu fui lá no Pinterest, pesquisei overlays sangue. E aí eu procurei pra dar um tchan, né, gente? Porque como eu só tinha alterado o olho, o dente e o fundo pra preto, eu achei que tava precisando. Então eu fui lá e coloquei multiplicar. E aí eu posicionei mais ali pro lado da boca dele, sabe? Eu achei que tinha mais a ver, ó. Como se fosse alguma coisa na boca dele. Aí eu apaguei o excesso, assim, que eu vi que, sei lá, que não tinha necessidade. E aí ficou desse jeito que vocês estão vendo. O segundo personagem que eu peguei foi o Buck. E aí o Buck, eu já deixei o olho dele preto. Como eu tinha deixado o olho do Cid branco, do Buck eu deixei assim, preto, sabe? Ou o olho dele todo preto, ou aqui parece que ele nem tem olho, né? Tipo, só um fundo escuro, um buraco. Aí eu fui e aumentei também os dentes do Buck. E aí do Buck eu tive a ideia de alterar a cor, sabe? Tanto da parte ali do tapa-olho dele, quanto da corda, quanto dessa parte que prende a faca dele. E aí eu coloquei no vermelho, deixei multiplicar, a camada tem que estar em multiplicar. E aí eu fui pintando toda essa parte aí que vocês estão vendo. Então eu fiz a alteração mesmo. E aí eu fiz a alteração das cordas que tava e deixei tudo vermelho. Qual o intuito disso? Terror, uai! Mas aí foi aleatório, assim, as ideias, né, que vem. Mas aí eu gostei do resultado final. É porque eu não queria fazer a mesma coisa com todos, sabe? Todos com olho branco, dente pontudo, né? Tipo, eu quis dar uma variada. E aí eu achei que era uma oportunidade perfeita pra mudar as cores aí das coisas que o Buck, sei lá, tá usando, sabe? E aí eu fui fazendo toda essa parte. O bom da camada de multiplicar é essa, gente, porque a gente consegue pintar em cima, ele altera a cor, mas ele não tira a textura do desenho, sabe? Então é pra mim, a melhor forma de alterar a cor, sabe? Colocar lá na camada e multiplicar, e aí ele fica desse jeito que vocês estão vendo. Depois disso a gente já tem o conjunto de cores que eu alterei, e aí eu venho e altero o fundo, eu deixei o fundo mais escuro. E aí eu também aproveitei e alonguei, né, a unha dele, deixei mais curvado, alonguei as unhas do pé dele pra ficar um pouco mais diferente, alterar, né, gente, deixar uma coisa mais de terror. E o Buck ficou desse jeito. Depois o próximo personagem que eu escolhi foi os irmãos gêmeos, né, e aí, gente, eles são muito engraçados e aí eu já deixei o fundo escuro. E aí o olho dele eu deixei branco, dos dois. Aí eu alterei pro olho branco. E aí no olho branco ele já dá uma atmosfera estranha assim pro desenho, né? Olha pra você ver do jeito que eles ficaram. Depois disso eu deixei os dentes mais pontudos, porque todos eles eu gostei da ideia. O Manny é o último. E o Manny foi o que eu mais saí de todos os padrões. O Manny eu fiz uma coisa mais, sei lá, tóxico. Vocês vão ver, gente. Ficou legal do Manny. Tá mais pro final. E aí, em multiplicar, eu fui escurecendo, sabe? Algumas partes assim. Porque tava bem evidente, né? Tipo... E aí, foi o máximo que eu consegui pensar. Dar uma escurecida. No caso aqui da edição.
E aí eu fui passando isso por todo o corpo dele para dar uma escurecida a mais. E aí com o olho mais branco já ficou esquisito. E aí depois, gente, eu vou usar o pincel especial e eu vou alongar algumas partes, né, do rosto dele, que vai fazer toda a diferença. Na boca eu deixei vermelho, que dá uma atmosfera mais, sei lá, de sangue, por exemplo. E aí aqui, ó, no pincel especial, eu alonguei essa parte aqui, ó, do olho dele, que dá, assim, uma coisa totalmente diferente. Olha isso, gente. Eu abaixei também essa parte da boca. E eles ficaram desse jeito. E aí, gente, vem o Manny. O Manny eu queria fazer totalmente diferente. Então, eu criei uma nova camada. E aí, eu tirei todo o fundo branco, coloquei o fundo preto. Criei uma outra camada também e deixei multiplicar. Depois, eu peguei o branco e aí eu fui passando. Eu passei por essa parte aqui que vocês estão vendo, que tem o osso, né? Que é uma coisa de proteção do mamute. E aí eu dei uma clareada. Eu clareei, vocês vão ver por quê. Porque para fazer o efeito que eu queria, tinha que dar uma clareada a mais. Então eu fui passando por essa parte aí que vocês estão vendo. E eu tentei ao máximo não ultrapassar os limites, sabe? Porque ia interferir na cor do pelo dele, que não era a minha intenção. Depois disso que eu pensei, dava até para mim ter mudado a cor do pelo, né, do Manny, mas eu não mudei, gente. O olho dele eu deixei preto, então ficou bem profundo, assim, bem sinistrão. E aí já era a intenção. E aí agora eu vou fazer a parte diferente. Eu coloquei em adicionar, coloquei um verde bem neon e fui passando pela tromba dele. A minha intenção era deixar como se ele fosse, sabe, assim, radiação. E aí, basicamente foi isso que eu fiz. E eu gostei do resultado. E aí, com esse efeito, assim, neon de radiação, eu acho que deu um efeito bem diferente dos outros que eu fiz. Mas aí eu não parei por aí, né? Eu peguei o pincel aerógrafo, peguei uma cor mais escura e fui escurecendo, assim, ao redor do pelo dele. A minha intenção não era camuflar totalmente essa parte mais escurecida, apesar de ter camuflado em algumas partes, mas era realmente dar uma... não dar esse ao redor, sabe? Mais claro, assim. Aí eu deixei mais perto dessa parte de radiação que eu fiz, porque aí parece que tá refletindo. Mas aí basicamente era isso, assim, escurecer toda essa parte do pelo dele, que a gente tá vendo. E aí eu vim com o pincel Desvanecer, que eu falo pra vocês que é um dos pincéis que entrou pro meu favorito, porque eu gosto muito do acabamento dele. E aí, como ele é um pouco mais, né, conciso, assim, mais forte, ele conseguiu fazer melhor do que o aerógrafo. E aí, gente, eu fui passando por toda essa parte dele, como vocês viram. E no final o resultado ficou esse aí, faltou só o tigre, mas eu gostei muito do resultado. Se vocês quiserem que eu transforme outros personagens aí, eu dou uma atmosfera mais sombria de terror pra eles. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aqui sugestão de vídeo que me ajuda bastante. É isso, até o próximo vídeo.